Quero dar início a essa palavra lendo o texto de Oséias, o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, um texto poderosíssimo da palavra do Senhor e que muito toca os nossos corações, tem tudo a ver, tem muito a ver com aquilo que Deus tem para nós no decorrer desse ano, e eu quero usar esse texto para fundamentar aquilo que nós vamos estar trazendo para os irmãos. Eu leio o texto e em seguida a gente continua a nossa conversa. Oséias, o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como a chuva de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Amém? 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 Dê para mim um cartãozinho desses para que eu possa estar olhando aqui. Queridos, a gente sempre busca uma palavra do Senhor para nortear o nosso ano, para nos direcionar durante o ano. E o Senhor sempre é fiel e sempre nos dá essa palavra. E a palavra para esse ano de 2026 é esperança e renovo. Esperança nele, porque o renovo vem dele. Amém? Amém? Essa é a palavra do Senhor a nós. O Senhor vai ministrando um aqui, outro ali, e as pessoas vão nos falando, e a gente vai juntando as ideias e entendendo, e no mês de dezembro a gente entra num desespero tremendo, clamando ao Senhor, para que o Senhor venha dar um acabamento final nessas várias mensagens que o Senhor vai dando aos irmãos, e a gente vai juntando isso como um quebra-cabeça, e eu glorifico a Deus, porque Deus sempre nos dá um direcionamento muito claro. E o Senhor nos confirmou essa palavra para esse ano, um ano de esperança, a esperança nele. Por quê? Porque o renovo também vem dele. Amém? Então essa é a palavra do Senhor. Sempre o Senhor nos dá uma palavra e também uma imagem profética, e essa imagem está aí na tua mão, né? É uma árvorezinha, e a árvore, você obviamente sabe qual que é a figura disso. A árvore quem é? Somos nós, a árvore sou eu, a árvore é a minha família, a árvore é esta igreja, a árvore somos nós, e eu queria convidar você a examinarmos então essa árvore, né, num olhar panorâmico, um olhar assim de longe. Você está também com o cartãozinho na tua mão, né? O meu braço está um pouco curto aqui, eu preciso acho que eu devo olhar lá na tela mesmo, não é? Então, um olhar panorâmico para esta árvore, e eu tive esta impressão na prática. Até compartilhei com os irmãos uma foto, não é? Mas eu tive esta impressão na vida real. Não é? A minha mãe, Deus me permitiu ver isso de fato, né? Palpável, não numa gravura. Na frente da casa da minha mãe tem uma amoreira, né? E essa amoreira vive carregada de grandes, enormes amoras, né? E eu vou lá no portão da casa da minha mãe e bato lá. Enquanto a minha mãe sai, né, eu atravesso a rua e vou lá nessa amoreira e vou comendo algumas amoras. E obviamente que minha mãe chega no portão e não encontra ninguém, mas ela sabe quem que é esse malandrão que bateu ali, né? E está do outro lado, comendo amora. Né? E às vezes eu entro em casa e ela já tem umas amoras. Não, vem embora logo, porque ela já colheu algumas amoras e tem lá para mim. Isso é muito prazeroso, porque eu me recordo, né, da infância, e eu vejo lá aquela árvore bonita. É uma árvore bem caprichada, bem robusta, de boa aparência, né? E para minha surpresa, um dia desses eu cheguei lá e a árvore estava podada. Mas pense numa árvore podada, não tinha uma folha sequer. Foi podada no talo mesmo, irmão. Eu tenho a foto aqui, já compartilhei com alguns irmãos. Eu fiquei indignado, porque eu fui lá, bati no portão, na hora que eu viro, eu tomei um susto. Eu fiquei, aquela árvore que era bonita, cheia de galhos, cheia de vida, cheia de amora, agora estava completamente podada. Aí eu falei para minha mãe, quem que fez isso?
Daí ele falou assim, foi o vizinho aqui do lado. Mas como é que ele fez um negócio desse? Daí ele falou assim, não, mas a árvore é dele. Foi ele quem plantou. É ele quem cuida da árvore. É ele quem cuida da árvore. Mas você falou assim, não, mas tudo bem, mas precisava dar um corte assim tão pesado, né? Precisava podar de uma forma tão desse jeito. E minha mãe falou assim, não, mas ele sabe o que faz, cara. Ele domina a arte. Fala comigo, ele domina a arte. Ele fez um tratamento nos cortes, ele colocou lá um produto, um verdinho assim nos cortes. Eu não gostei do que vi. Eu não gostei do que vi. Mas a partir daquilo, o Senhor começou a ministrar profundamente o meu coração. Eu fiquei indignado com o que eu vi. Não é? Mas como disse a minha mãe, a árvore é dele. Quem plantou a árvore foi ele. Quem cuida da árvore é ele. E ele domina a arte. E ele domina a arte. E a partir daquilo, o Senhor tem ministrado o meu coração. Deixa eu te perguntar algo, meu irmão. No dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador na tua vida, quantos receberam Jesus aqui? Você recebeu um Senhor ou você recebeu um servo? Pode falar forte. Um Senhor. Um Senhor. Ele é Senhor da nossa vida. Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo, absolutamente de tudo. Nada é nosso, tudo é dele. Nós recebemos um Senhor. Ele é dono da nossa vida, amém? Amém? Ele é dono da nossa vida. Ele é dono da árvore. E aqui tem esse ensino para nós, meu irmão. Um ensino profundo para nós. Você não é de você mesmo. Não sei como é que eu coloquei lá no slide. Você não é dono de si mesmo. Você não é dono de você. Ele é dono de tudo. O Senhor é dono de tudo. E aqui cabe a mim e a você, como esta árvore, aceitar os cuidados do Senhor. Amém? Essa foi a primeira coisa que ministrou profundo o meu coração. O texto de Oséias fala isso. O texto de Oséias 6, o versículo 1 fala assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Ele é o que despedaça, mas também cura. Ele é o que fere, mas também sara. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Ele tem direito sobre as nossas vidas, porque ele nos comprou por um alto preço. Amém? Princípio elementar do Evangelho. Nós não somos donos de nós mesmos. Ele nos comprou por um alto preço. Ele tem o direito de nos podar. Falei, eita Deus. Eita Deus. Ele tem o direito de nos podar. Ele tem o direito de nos podar, porque nós somos dele, árvore dele, plantação dele. Ele quem cuida de nós. Esse é o primeiro ensino, queridos. Nós temos um dono, e é o Senhor. Mais um olhar panorâmico para a árvore. Você olha para essa árvore e a gente percebe que ela é uma árvore madura. Você consegue ver isso? Olha o tamanho do tronco dela, um tronco cascudo, né? Ela é uma árvore madura. Ela não é uma árvore jovem. Ela é uma árvore madura, tem um tronco robusto. E aqui também tem muita coisa que nos ensina, porque o mais comum é podar uma árvore jovem. Esse é o processo mais fácil de fazer, porque a árvore jovem ela tem uma reparação mais rápida, ela tem uma resposta melhor. Ao podar uma árvore madura, isso exige perícia, isso exige cuidado, isso exige habilidades especiais. Um corte errado e pode ferir gravemente, afetar gravemente essa árvore. Mas o texto de Oséias disse que o Senhor é aquele que despedaça mais sara, é aquele que fere mais cura. Ele sabe do que faz. Ele sabe do que faz. Então, queridos, um grande ensino que tem uma árvore madura sendo cortada, sendo podada, o grande ensino que sobra para mim e para você é que assim, Deus está no controle das nossas vidas. Ele está no controle, Ele conhece a arte, Ele sabe da arte, Deus sabe como tratar você, melhor do que você mesmo imagina. E às vezes a gente acha que eu queria ser tratado assim, assim, assado. Não, Deus sabe como te tratar. Deus sabe a melhor forma de você responder corretamente.
O Senhor sabe o estímulo que deve te dar para que você dê a resposta certa. Achei melhor a ideia. O Senhor sabe o método que funciona com você. E o que funciona com você pode não funcionar comigo. O Senhor sabe como fazer. O Senhor sabe como fazer uma árvore madura sendo podada. Mas Ele domina a arte. Ele sabe como tratar cada um de nós. Amém? Amém? Pode falar um amém? 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 E aí, é o meu olhar para aquela amoreira, né, aborrecido, não tem amora, não tem folha, esse negócio não vai dar certo. Né? Um olhar para... Qual que é o propósito disso? Para que isso? Essa é a minha pergunta. Para que isso, rapaz? Estava tão bonita a árvore. Viu? Talvez seja o meu e o seu propósito. Qual é o propósito? Talvez seja a minha e a sua pergunta. Qual é o propósito da poda no aspecto espiritual? E o texto de Oséias, ele é muito claro e ele nos responde. O texto de Oséias 6, o versículo 2, a segunda parte, fala assim, ó, para que vivamos em sua presença. A poda do Senhor é para melhor nos posicionar na presença dEle. Talvez você já esteja na presença do Senhor, mas esteja em uma posição, não é bem posicionado. O Senhor quer te posicionar bem na presença dEle. Estar bem posicionado na presença dEle. O plano do Senhor não é nos ferir, não é nos despedaçar. O plano dEle é nos curar, é nos restaurar, é nos posicionar bem na presença dEle. De forma que eu e você venhamos estar plenamente posicionados, plenamente dependentes, integralmente dependentes dEle e de mais nada. Esse é o propósito da poda. Esse é o propósito, um dos propósitos da poda. Nos posicionar bem diante da presença do Senhor. Todos nós, queridos, temos o desejo de estar bem posicionados na presença do Senhor. Amém? Ninguém quer estar de escanteio na presença do Senhor. Nós queremos estar frontalmente na presença do Senhor. Pois bem, a poda é para isso. Ele nos fere, Ele nos despedaça, Ele nos cura, Ele nos sara. Para quê? Para que estejamos bem posicionados na presença do Senhor. Amém? Amém? Então, esse ensino é um ensino poderoso. Poderoso ao Senhor. Então, queridos, a gente chega no texto de Jeremias 29, o versículo 11, e é um versículo que a gente conhece, já decorou, já fez dele música. É assim, ó, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo o quê? Prosperar, e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Este é o plano do Senhor. Este é o plano do Senhor. O plano do Senhor, os planos do Senhor prevalecerão nas nossas vidas, sim ou não? O plano do Senhor, viu? Não há nada melhor para acontecer na minha vida do que os planos do Senhor. O que de melhor pode acontecer na minha vida é a execução, é a plenitude do plano do Senhor. O plano do Senhor é o melhor que pode acontecer na nossa vida. E a gente diz amém para isso, a gente acredita nisso, a gente crê nisso. Pelo menos a gente fala bastante disso. Amém? 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 A gente crê nisso. A gente crê nisso. O melhor de Deus é o plano dele para as nossas vidas. Queridos, então nós precisamos aceitar. Se o plano dele é o melhor, eu preciso aceitar o projeto dele. Se o plano dele é o melhor, eu preciso aceitar os processos dele. Se o plano dele é o melhor, vai ser do jeito dele, não no meu. Se o plano dele é o melhor, nós precisamos aceitar o plano dele. Nós precisamos aceitar as podas do Senhor. As podas do Senhor. E isso é o que nos abala. Porque a gente volta para um olhar panorâmico para a árvorezinha e a gente vê que ela foi cortada e cortada com serrote, sim ou não? Não foi cortado com faquinha de cortar pão. O corte é grosso. O corte foi vigoroso. Foi vigoroso. Nesse olhar panorâmico a gente vê galhos robustos que foram cortados, exigiu uma ação vigorosa. Então, a mensagem que, olhando para isso, a mensagem que nos é passada é que numa poda bem feita, não se remove apenas folha seca.
Numa poda bem feita, né, se remove também galhos e galhos inteiros e galhos enormes. E galhos enormes. E é assim que é. E essa poda, o que é essa poda nas nossas vidas? Queridos, a poda são os nãos de Deus para mim e para você. Falei não. Mas fala um não assim, não. São os nãos de Deus para mim e para você. São os nãos do Senhor. São os nãos divinos. E eles se materializam na prática, queridos, no nosso dia a dia. E de que forma que eles acontecem na prática? Viu? Num projeto que não vai para frente. Você batalha, batalha, e Deus fala, não. Os nãos de Deus se materializam na nossa vida com decepções, com frustrações. É assim que é. E vamos combinar, esse negócio não é agradável. Não é, a gente não gosta de ouvir não, desde criança. A gente fala não, as crianças já ficam tudo, né, não aceitam. E a gente vai crescendo e continua não aceitando os nãos. Mas, queridos, o ensino de Deus para nós, através dessa figura profética, é que a poda, os nãos do Senhor, é uma expressão do cuidado dele para conosco. É uma expressão do cuidado de Deus para conosco. E a maturidade, só a maturidade, nos leva a aceitar os nãos de Deus. Nos leva a aceitar as respostas divinas. E às vezes, meu irmão, eu e você vamos nos deparar com estas podas, que nada mais são do que o cuidado de Deus para conosco. E Deus fala assim, não, falei, não. E é não definitivo. É um não definitivo. É não, ponto final. O que vai valer é o meu plano e não o seu. Não. Às vezes Deus vai nos dizer o seguinte, agora não. Agora não. Não é um não definitivo. Talvez no futuro. Quem sabe no futuro. Quem sabe se você estiver mais maduro. Quem sabe melhor preparado. Quem sabe agora não. E outras vezes Deus vai dizer assim, espera. Vira para o irmão que está ao teu lado e fala assim, espera. 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 Não é no seu tempo. É no meu tempo. A gente até alimenta uma expectativa quando eu falo espera. Porque se espera pode acontecer. Amém? Mas não vai ser no nosso tempo, não vai ser do nosso jeito, vai ser no tempo dele, no tempo dele. Estas são as respostas divinas. E que eu e você, fala comigo, maturidade, precisamos aceitar. As podas são respostas divinas. E muitas vezes vêm na forma do não. Eu já contei para os irmãos, não é mais novidade, né? O meu pai e a senhora, minha mãe, eles eram muito modernos. Minha mãe continua moderninha. Até hoje dirige aí para cima e para baixo, né? Mas algumas décadas atrás, e boas décadas atrás, eles tinham moto e andavam engarupado, igual esses motoqueiros que vocês veem nas rodovias por aí, não é? E a moto era uma potência CG 125, não é? E eles viajavam 3, 4 horas, e às vezes mais, em cima de uma CG 125. E aí o meu pai resolveu comprar uma moto mais potente. E ele comprou uma DT 180 2 tempos. Elas são um canudo de fumaça assim para trás. Né? Ele chegava no destino lá, né? Ele chegava já ungido de óleo 2 tempos. Se ele chegava, você já falava, mano, que cheiro de óleo 2 tempos. Né? Porque essa moto, essa fumaça, queridos, era uma coisa terrível. Né? E aí as coisas foram evoluindo e ele teve várias motos. A última moto que ele teve, inclusive, quando faleceu, ele tinha uma CB 450. Eu herdei uma CB 450. Olha isso. Então, isso era uma realidade na minha casa. E eu, com 15 anos, eu sonhava com o quê? Andar de moto. Andar de moto. Mas meu pai, nem pensar. Não vai andar de moto. Não vai andar de moto. Não concordo com isso, não vai andar de moto. Então, eu comecei a alimentar no meu coração uma grande expectativa. E eu quero colocar aqui na tela o motivo das minhas orações. Está na tela o motivo das minhas orações. Eu queria uma mobilete. Eu queria uma mobilete. E essa primeira aqui, eu acho que poucos de vocês conhecem, é uma Agrale XT 50 cilindrada. E eu queria essa, porque essa tem todo um jeitinho de moto.
Essa aqui era a segunda opção. Senhor, se meu pai não me der a opção 1, que ele me dê a opção 2. É essa mobilete Caloi que você já conhece por aí. E eu orei, jejuei e clamei, né? Tudo é possível ao que crê. E quem bate recebe, quem pede e tal. E meu amigo, e ali naquela grande expectativa, eu me via já andando nessa Agrale XT. Alguém lembra da Agrale? Né? Nossa, vocês são tudo jovens, hein, meu irmão? Lá em Jaguariúna, você lembra, Luiz? Ah, lembra da mobilete Caloi, né? Lá em Jaguariúna teve quem lembrou, não é? Era um sonho, meu irmão, e eu me imaginava assim, andando nessa moto sem capacete, porque o negócio é aparecer, não é ficar, não é se esconder, não é não? Pois bem, qual dessas o meu pai me deu? Claro, como é que se sabe? Como é que se sabe que eu não ganhei nenhuma? Nenhuma das duas, meu irmão. Nenhuma das duas. Qual que a senhora me deu, mãe? Nenhuma das duas. Por quê? Porque meu pai falou assim: vocês já andam de bicicleta e falta pouco andar na parede. Vocês pulam calçada, vocês fazem rampa, vocês descem escada e sobem escada com bicicleta. Você acha que eu vou te dar uma mobilete? Mas nem pensar. Um ciclomotor? Nem pensar. Vocês vão se matar. E eu não quero enterrar um filho. Como é que eu fiquei? Com os meus 15 anos. Quase saí de casa. Sabe por quê? Porque nós estávamos vivendo o melhor momento financeiro da nossa família. Meu pai tinha um Passat TS. Meu irmão. E eu falei, não é possível que meu pai não vai me dar uma mobilete. Não é possível. Que muquiranice. Que maldade. Meu irmão, hoje eu tenho 52 anos. Olha para mim aqui. Obrigado, mãe, porque a senhora não me deu uma mobilete. Obrigado pelo não. Sabe por quê? Porque tranquilamente eu poderia ter me quebrado. Pela graça talvez não tivesse morrido, né? Mas de vez em quando Deus podia dar uma afastadinha na mão, assim, só para ver se traz temor. A maturidade nos leva a entender, irmão, os nãos de Deus, as podas. Então, a poda divina, ela é a expressão do cuidado de Deus. O não do meu pai foi cuidado de Deus na minha vida. Você acabou de concluir isso comigo. Os nãos de Deus, a poda de Deus, é uma expressão do cuidado dele para comigo, com você. E eu vou trazer 3 aspectos aqui da poda, desse cuidado de Deus. O primeiro aspecto da poda, queridos, ela visa um alinhamento das nossas expectativas com as expectativas de Deus. Então, às vezes, eu e você, nós queremos crescer rápido, nós queremos avançar, nós queremos conquistar, nós queremos mesmo, e nós vamos com tudo, e esse crescimento pode nos levar a um crescimento torto, esse crescimento pode ser a nossa destruição, esse crescimento pode ser a nossa desgraça. Um crescimento torto. Então, nós estamos vivendo um tempo aí, né? E a gente se depara com vários casos. Agora tem uma aqui na rua da igreja, aconteceu isso. Árvores grandes, enormes árvores, mas sem alicerce, sem raízes, com raízes no raso, com solo enraizadas num solo ruim. E aí bate um ventinho, o que acontece com elas? Elas caem. Caem e estragam tudo ao redor delas. Qual que é a prevenção para esse problema? Como evita-se esse problema? A poda. As muitas prefeituras nesse tempo estão sendo criticadas por aí, porque eles não estão o quê? Podando as árvores. Porque uma poda bem feita poderia evitar uma catástrofe, sim ou não? Uma poda bem feita. Minha mãe tem em frente à casa dela, a moreiro, o rapaz lá que podou, mas ela tem uma outra árvore lá que, meu Jesus, é muito enorme. E a gente fica cobrando a prefeitura para podar. Por quê? Porque a poda evita uma catástrofe. Sabe, queridos, qual é a fórmula do escândalo nos nossos dias que envergonha o povo de Deus, que envergonha o evangelho que foi escrito com o nome de Cristo? É muita gente crescendo ministerialmente de uma forma muito rápida, um crescimento meteórico, um crescimento midiático das mídias, mas isso sem sustentação espiritual, sem caráter tratado, meu irmão, e ainda resistentes à poda. Essa é a fórmula do escândalo.
E muitas vezes nós somos envergonhados, o evangelho é envergonhado, porque alguém cresceu demais, nunca aceitou ser podado, não estava bem enraizado. E aí, queda. Essa é a fórmula que muito tem do fracasso, do escândalo. Deus sabe como tratar cada um de nós. E a poda alinha a nossa expectativa com a expectativa dele. Gera em nós um crescimento genuíno, durável, permanente. O segundo ponto da importância da poda é remove os excessos. Fala por irmão, remove os excessos. Remove os excessos. Sabe o que é, queridos? Às vezes nós vamos crescendo. É normal crescer. Nós vamos crescendo, nós vamos tendo galhos, a gente vai ficando aquela árvore com uma copa enorme, vai florescendo, dando muitos frutos, e a gente vai crescendo e crescendo, e a gente se torna alvo de grandes elogios, a gente se torna alvo de grande admiração, e as pessoas nos elogiam, e as pessoas gostam de nós, e as pessoas nos bajulam, e as pessoas nos chamam para isso e para aquilo outro, viu? A poda vem nos manter humildes. A poda vem nos manter dependentes de Deus. A poda nos livra do orgulho e da soberba. Quando a gente acha que está grandão, é uma boa hora para que o Senhor venha podar, para nos livrar, nos libertar do orgulho, da soberba. Pense num cara talentoso, pense num cara ungido, pense num cara cheio de dons. Quem? Apóstolo Paulo. E como é que a poda do Senhor, como é que essa remoção de excessos se manifestava na vida do apóstolo Paulo? Prisão, chicoteamento, traição, e uma delas, ele tinha um espinho na carne, e ele orou por 2 vezes para que o Senhor viesse tirar o espinho da carne. E qual foi a resposta de Deus para Paulo? Não, mas como não? Não. A minha graça te basta. Corta os excessos. Corta os excessos para você entender que você depende de mim. A poda tem isso, irmãos. Podemos ser talentosos, podemos ser ungidos, podemos ser sábios, podemos ter conhecimento, revelação, podemos ter tudo isso aí. Mas a poda é uma expressão do cuidado de Deus. Deus não vai nos perder por orgulho. Fala aí, eita Deus. Deus não vai nos perder para a soberba. Qual é o antídoto para a árvore que cresce e não cair? Uma poda sábia daquele que domina a arte. Uma poda bem feita por aquele que domina a arte. Amém? Está olhando para a revelação que Deus nos deu? Ela nos prepara para uma nova estação. A poda nos prepara para uma nova estação. Se a gente se sujeita aos processos de Deus, meu irmão, a gente está em sincronia com o plano dele. Então, quando chega a hora, você está pronto para aquilo que ele tem para fazer. Não tem correria, não tem atraso. Quando nós aceitamos os tratamentos de Deus, quando nós entendemos que a poda é um cuidado de Deus para a nossa vida, quando chegar na hora de florescer, nós estamos prontos para florescer, porque nós estivemos sendo tratados por Ele o tempo todo. Não há atraso e não há aceleração, não chega nem antes nem atrás. Nós estamos sincronizados com o tempo de Deus. Deus nos prepara para viver o novo dEle. Deus nos prepara para viver o novo dele. 3 benefícios a mais aí da poda nas nossas vidas. Amém? Amém? Vamos para mais um olhar panorâmico. Olha lá para a arvorezinha. Olha para a sua aí na tua mão. Você vê ramos novos? Tem folhinha nova aí? Tem ramos novos? Sabe, queridos, isso nos fala da ação restauradora de Deus para com aqueles que se submetem ao seu cuidado. Entenda, é um processo. Isso fala da ação restauradora de Deus para aqueles que se submetem ao seu cuidado. Ramos novos, ramos novos, ramos novos. Então, um crente maduro, às vezes alguém com longa experiência em rodagem com Deus, aceitando o cuidado do Senhor, ele passa a ter novas experiências com o Senhor. Ele vive uma novidade de vida.
Ele não é um museu, ele não é alguém que só conta a história do passado. Ele tem coisas novas para testificar do que o Senhor fez hoje, do que o Senhor fez ontem, do que o Senhor fez há 10 anos, há 20 anos. Ele tem novidade para contar a todo tempo. Ramos novos, meu irmão. Ramos novos fala da ação, da restauração da vida. Ramos novos fala de fé e paixão renovada, independente do tempo que você tem de rodagem com o Senhor. Um crente que aceita os cuidados do Senhor, que aceita os processos do Senhor, ele tem coisa nova para contar o tempo todo. Ele tem 30, 40, 50 anos de igreja, mas ele tem uma experiência nova e apaixonante para contar daquilo que ele está vivendo hoje. Ele não é um museu, ele não é uma história do acontecido, a vida dele não é uma história do passado, ele tem algo novo para contar. Essa é a figura dos ramos novos. Independente da sua experiência, Deus tem uma novidade de vida para mim e para você. O texto de Joel 2, o versículo 28, muito conhecido. Joel 2, 28 diz: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas, o quê? Profetizarão. Os velhos, o quê? Terão sonhos. E os jovens, o quê? Visões. Viu? Independente da idade, tem algo surpreendente da parte de Deus. Independente da idade, pode ser criança, pode ser jovem, pode ser velho, todos estarão vivendo uma novidade de vida em Deus. Essa é a figura dos galhos novos, das flores novas. Então, eu quero convidar você agora para nosso último exame. Estamos um olhar mais profundo para a arvorezinha. Olha para ela lá. Olha para ela. O que sustenta essa árvore? O que a mantém viva? Porque ela pode estar feinha, mas eu vejo vida nela. O que a mantém viva? Raízes. São as suas raízes. São as suas raízes. Então, queridos, a saúde espiritual de um crente, a saúde espiritual de uma igreja, não depende exclusivamente da sua aparência. Não depende exclusivamente da sua aparência, porque sabemos que há casos que se pode ter uma aparência de saúde, mas mesmo assim estar doente. Pode ter aparência de saúde, mas isso ser resultado apenas de uma boa maquiagem. Ela tem aparência de saúde, mas maquiou tão bem que disfarça a doença. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Existem uns produtos de maquiagem. Cadê os homens? Tem homens aí? Amém? 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 Deixa eu dizer algo para os irmãos. Tem umas maquiagens tão poderosas aí, mas poderosa mesmo, e pessoas tão habilidosas nisso, que se aplicarem essas maquiagens assim em mim, ajeitar o meu cabelo, cortar bem, dar aquela escovada boa nele, eu fico mais alinhado que o William Bonner. Um Brad Pitt. Mas é só aparência. Muitas vezes, não se mede saúde espiritual pela aparência, meu irmão. Não se mede. Não se mede também saúde espiritual por alcançar alguns parâmetros, por alcançar alguns indicadores que os gurus do nosso tempo ficam divulgando por aí, nas mídias sociais. Olha, quem tem saúde espiritual tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo. Ou uma igreja saudável tem isso, aquilo outro. Não significa que... Saúde espiritual não significa alcançar esses indicadores, viu? A nossa saúde espiritual, queridos, depende da terra onde eu e você estamos enraizados. Amém? A nossa saúde espiritual depende de onde estamos enraizados. Se as nossas raízes estiverem firmadas em Cristo Jesus, sempre existirá para nós esperança. Sempre existirá para nós uma esperança de renovação. Sempre existirá para nós uma esperança de vida e uma expectativa de algo novo. Onde estão as tuas raízes? Porque a tua vida depende disso. Que solo você está alicerçado? Porque se você está alicerçado num solo qualquer, bate um vento e você pode cair. Se as nossas raízes estiverem alicerçadas em Cristo Jesus, meu irmão, dali vem o sustento que eu e você precisamos. Então, a gente vive essa virada de ano, não é?
E eu escuto para todo lado, meu irmão. As pessoas falando assim, nossa, eu estou desanimado. Fala aí um, nossa, bem cansado. Fala assim, nossa, fala, eu estou cansado. Nossa, eu estou cansado. Nossa, rapaz, eu nunca comecei um ano tão cansado. Meu irmão, é o que eu mais escuto. Independente de ser crente, independente de estrutura espiritual, ou de estrutura de negócios, você conversa, e aí, feliz ano novo, cara, tal, todo animado, e a pessoa fala assim, nossa, cara, eu nunca comecei um ano tão desanimado. Esse é o mal dos nossos tempos, meu irmão. Talvez seja essa a tua fala. Nossa, estou cansado. Nossa, eu nunca comecei um ano tão desanimado. Nossa, como é que vai ser esse ano? Eu te entendo. Esse é o mal dos nossos tempos. Mas qual é o antídoto para isso? Como vencer esse desânimo? O texto de Oséias nos ensina. O texto de Oséias nos ensina. Se esforce em conhecê-lo. Se esforce em conhecê-lo, prossiga em conhecê-lo. Se esforce, se dedique. Esforce envolve esforço. Se dedique em conhecê-lo um pouco mais. Se dedique em conhecer um pouco mais. Creia um pouco mais. Dê mais alguns passos de fé. Dê mais alguns passos de obediência em direção à vontade de Deus. Isso exorciza da nossa vida o desânimo, que quanto mais eu o vejo, mais eu me apaixono por ele. Quanto mais eu o vejo, mais eu tenho revelação acerca do plano dele para a minha vida. Quanto mais eu o vejo, mais esperança e renovo enche o meu coração. É isso. É isso. Quer exorcizar o desânimo? Não fique esperando do pastor, não fique esperando daqui ou dali. A gente pode te ajudar. Mas sabe o que é? As nossas raízes precisam estar no lugar certo, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Sabe, queridos, eu disse isso de manhã em Jaguariúna, falei agora no louvor, com o pessoal do louvor. Nessa caminhada da fé, dessa caminhada com Cristo, em alguns momentos nós vamos caminhando por fé e com muita alegria, caminhando com fé. Mas chega no momento que pode nos faltar fé. Porque Deus distribuiu fé, uma porção para cada um. E às vezes a porção sua não é daquelas maiores. E pode nos faltar fé. Mas quando nos falta fé, nós continuaremos caminhando por obediência. Amém? A fé é limitada. A fé pode ser limitada, mas a obediência jamais. Então o que não pode faltar em mim é obediência à voz daquele que me chamou. E você vai entender claramente isso. Me permita fazer um paralelo aqui. Você lembra da pesca desastrosa que depois virou milagrosa? O apóstolo, até o discípulo ainda, Pedro, já cansado de tentar pescar, não pescou nada. A fé já tinha acabado. Mas chega Jesus e dá uma ordem. E o que Pedro falou? Em obediência à tua palavra, eu vou lançar a rede. Não é por fé, é por obediência. Jogou a rede, o que aconteceu? Obediência. Obediência, caminhe por fé, e se nessa caminhada faltar fé, não pare, não desista, caminha por obediência àquele que te chamou, àquele que te comissionou, não pare, continue caminhando por obediência, porque obedientes ao Senhor, no momento, Ele nos renova a fé, Ele se revela a nós. Por obediência ao Senhor, no momento Ele se revela a nós, a nossa fé revigorada, o nosso ânimo revigorado. Por que devemos caminhar e caminhar? Porque o texto de Oséias, o capítulo 6, o versículo 3, diz assim: tão certo como nasce o sol vai nascer amanhã. Alguém duvida disso? Pode não nascer para mim, porque eu posso estar com o Senhor a qualquer momento, mas que Ele vai nascer amanhã, vai, sim ou não? Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como a chuva de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Tão certo como nasce o sol, meu irmão, ele virá. Fala para o irmão que está do teu lado, ele virá. Ele virá em nosso socorro, ele virá a nós para nos amparar, para nos socorrer, ele virá. Não se trata de uma fé ignorante, comecei dizendo o culto isso, não se trata de uma fé cega, se trata de uma fé que se sustenta na esperança da fidelidade de Deus. A nossa esperança está em Deus e Ele é fiel. O que sustenta a nossa fé é a fidelidade do Senhor e nós temos prova disso mais do que o bastante. É certo que Ele virá. É certo que Ele virá em nosso socorro. É certo que virá para nos socorrer. Caminhe por fé, faltou fé, caminhe por obediência. Por quê? Porque Ele virá para nos socorrer e nos sustentar.
O texto fala, volta lá, Bia, ele fala aqui, fala das chuvas. Ele virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O que ele quer dizer é o seguinte, queridos, que ele virá no tempo certo. Ele virá na estação certa e virá na medida certa. O Senhor virá no tempo certo e na medida certa. Na estação certa ele virá. E ele virá com chuva na medida certa. Não será nem menos e nem mais. Será exatamente o que eu e você precisamos. Que possamos ser obedientes ao chamado do Senhor. Falei assim, pastor. Falei, pastor. Caminhe por fé. E siga por obediência. Porque é certo que ele virá. Amém? Amém? Eu quero ler o texto de Jó. O texto de Jó 14, versículo 7, versículo 9. É um texto poderoso que fala de vida. É um texto poderoso. Esse texto fala, nós temos, no estudo que estamos fazendo, está falando de uma árvore que foi podada. Mas esse texto fala de uma árvore que morreu. Fala comigo assim, morreu. Já era. Escafedeu-se. Já era. Morreu. Não tem mais esperança, morreu. E esse texto é um texto poderoso, porque fala da ministração de vida e vida da parte de Deus. Vamos ler. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Outras versões falam, não cessarão os seus renovos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas, o que acontece? Brotará e dará ramos como a planta nova. Como a planta nova. Então, queridos, esse texto é um texto que fala de vida, e essa vida é ministrada ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. É pouca água, é um vislumbre. É um fiozinho, mas é o que basta para essa árvore brotar, para essa árvore emitir ramos novos, para ela florescer, para ela frutificar, Então, a mensagem para mim, para você, eu não sei qual que é o renovo que você precisa. Eu não sei qual é o renovo que você precisa, mas a mensagem que esse texto está nos passando, queridos, é que mesmo morto viverá. Basta o cheiro das águas. Mesmo morto viverá. Não importa, mesmo que você esteja num lugar de sequidão, raiz seca, basta o cheiro das águas. Mesmo morto, tem esperança, tem esperança. E o texto também é muito claro para nós. Nós não precisamos de muitas coisas para viver o renovo do Senhor. Nós não precisamos de métodos mirabolantes, de fórmulas mágicas, de fórmulas de sucesso que se divulgam por aí e para todo lado. O texto é muito claro. Nós precisamos de um contato com a fonte certa. Amém? Nós precisamos de um contato profundo, de um contato íntimo com a fonte de vida, que é Cristo Jesus. É disso que precisamos. É disso que precisamos. Ao cheiro das águas, há um vislumbre da presença, há um vislumbre da glória, há um vislumbre da face dele. Tudo se transforma. Basta um olhar na face do Senhor e aquilo que está em sequidão volta a florescer. Basta um olhar na face do Senhor, basta uma palavra da boca dele e aquele que está sem esperança volta a sonhar. Amém? Onde estão as nossas raízes? De onde as nossas raízes estão buscando alimento? De onde estamos buscando? Busquemos na fonte que é Cristo Jesus. Basta um cheirinho. Basta um vislumbre e tudo é transformado, tudo é mudado. Então, queridos, a mensagem é essa, de esperança nele, porque o renovo vem dele, não vem de circunstâncias, não vem disso ou daquilo. Vamos para cima de 2026, cheios de fé, cheios de obediência, cheios de esperança no Senhor. Que o Senhor possa aumente a sua expectativa por aquilo que Deus vai fazer.
Não entre nesse ano melancólico, não entre nesse ano com um espírito abatido. Diga para a sua alma: receba o renovo do Senhor. Ele é a minha fonte. Eu preciso é dele e de mais nada. É dele e mais nada. Essa é uma mensagem antiga já nessa igreja. E o que o Senhor tem muito claro para nós. Viu? O que aviva a igreja não são os nossos métodos. O que aviva a igreja é a ação do Espírito Santo. Sem ele a gente fecha as portas. Nós precisamos é do Espírito Santo, amém? Amém? É disso que nós precisamos. Vocês não precisam, nós não precisamos de um louvor melhor, de uma música mais bacana, de um pastor mais animado, ou de uma igreja. Não precisamos de nada disso. Nós precisamos é da presença gloriosa dele. Ele manifesta aqui e algo novo acontece no nosso meio. Vamos alinhar os nossos corações uns para com os outros. Vamos alinhar os nossos corações para com Deus. Hoje de manhã, pregando em Jaguariúna, não fazia o mínimo sentido aquilo que Deus estava me dizendo. E eu tinha terminado de pregar e Deus falou assim: um tempo de reconciliação. Eu falei: Senhor, mas essa é uma outra pregação. Reconciliação é outro papo, Jesus. Eu acho que não é aqui. Viu? É assim que a gente age com a nossa mentalidade, ponderando. Não. O que o barro pode dizer para o oleiro? Para com isso, olha o que você está fazendo comigo. Né? Eu falei: não, Senhor, eu acho que não tem muito a ver, mas quem sou eu? E eu falei para os irmãos, um tempo de reconciliação. Nós possamos abrir o nosso coração para os nossos irmãos, assim como o Senhor abre o coração para nós, assim como o Senhor estende a mão para nós. O braço do Senhor não está encolhido, o braço do Senhor está estendido para nos socorrer e para nos ajudar. É certo que Ele vem, que nós possamos estender o nosso braço aos nossos irmãos, abrir o nosso coração para perdoar, para pedir perdão, para viver esse espírito da reconciliação. Porque avivamento, queridos, avivamento é o que nós clamamos, é o que nós buscamos. Nós não desistimos de clamar por um avivamento, porque é isso que revigora a igreja. Não são as nossas fórmulas. A gente pode fazer o que a gente quiser fazer, pode chamar o cantor famoso. E o que aviva a igreja não são as nossas fórmulas, é o mover do Espírito. Um avivamento, ele parte, ele tem um início de uma busca coletiva. É eu e você juntos, clamando pela presença dEle. É eu e você juntos, desesperados pela presença dEle. E clamando, alinhando os nossos corações, uns para com os outros e para com Deus, e clamando desesperado por Ele. Começa assim. Mas a construção disso, ela é pessoal. A construção disso é diária. É quando a gente volta para casa e pega a palavra como essas e leva para os pés do Senhor, faz o devocional que estamos propondo e a gente busca individualmente, lá no secreto, lá com a nossa família, busca o renovo do Senhor, busca o avivamento do Senhor. O Senhor já nos revelou, o avivamento há de começar na sala das nossas casas. São os nossos filhos sendo inflamados, nós inflamados, todos nós inflamados pelo Espírito Santo e vindo para a igreja desesperados para estar na igreja. Puxa, já são 5 horas e não abriu a igreja. O culto já vai começar. É 18h30 que começa o culto, mas ainda não abriram a igreja. Não, irmão, ainda é 4 horas. O irmão chegou mais cedo. Não, abre logo. E, sabe, queridos, um desespero para estar na presença do Senhor, clamando por Ele. Clamando por Ele. Vamos juntos buscar com esperança nele, porque o renovo vem dele. Amém? Eu não tenho uma fórmula. Falei, graças a Deus. Seria penoso demais. Seria o nosso fim. Seria a nossa desgraça. O que precisamos vem dele. Amém? Curva a tua cabeça. Vamos orar. Vamos orar.